Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você vai estar assistindo, né, esse podcast. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de fazer mais um podcast aqui. Esse eu tenho certeza que vai ser extremamente especial, disruptivo e vai trazer aí um destrava para a sua mente, para a sua vida, para os seus negócios, para tudo o que você realmente põe a intenção. A pessoa que está aqui do meu lado hoje é uma pessoa extremamente especial. Eu tive a honra de conhecer ele nos palcos da vida aí, palestrando. É um palestrante, é um escritor, né? E traz novidade hoje aqui também. Eu conversei com ele aqui nos bastidores, então se prepara, porque realmente vai ser um papo 10. E ó, eu tô com muitas perguntas poderosas para fazer para ele e eu tenho certeza que ele vai responder de forma grandiosa. Então, ó, já fica a dica aí. Já curte o nosso canal, compartilhe para o máximo de pessoas que está na sua rede de conexão, porque hoje a aula vai acontecer. Então, prepara papel e caneta e vamos começar, porque eu quero convidar agora e apresentar para vocês aqui o meu amigo Braga. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado por aceitar esse convite e eu quero muito aproveitar de você hoje, do seu tempo, para que você realmente possa me ensinar e também ensinar aí a nossa galera que está acompanhando a gente. Muito obrigado pelo seu sim aqui estar com a gente. Obrigado, Leandro, pelo convite. Inclusive, foi uma surpresa, né? Porque estava programado hoje para conhecer Jundiaí, uma visita, né? Jundiaí, e aí surgiu o convite ontem, então é uma surpresa. E assim, eu sou o Braga Ginem Rolim, hoje conduzo palestras transformacionais. Legal. Mentorias individuais, pessoas jurídicas, pessoas físicas, e também sou escritor. Aliás, eu digo assim, eu estou palestrante, estou escritor, porque sempre estamos em movimento, Exato. Sempre servindo, né? Eu gosto de pensar que somos espíritos livres em movimento. Olha que legal. Sempre servindo e sendo servido, compartilhando. E com certeza hoje aprenderei muito também aqui, porque às vezes quando a gente fala, a gente também se ouve. E ao nos ouvirmos, a gente ressignifica algumas coisas, né? E achei interessante o nome do podcast. O Destrava. Destrava. Porque minha vida foi um constante choque e destrava. Enquanto, inclusive, vamos conduzir, né? Você vai conduzir essa conversa, porque foi no meu processo de choque com as minhas realidades e escolhas que eu fui entendendo que a única pessoa responsável por me destravar ou por me travar era eu mesmo. Você mesmo. É isso. É um estado de escolha, né? Nós sempre estamos num estado de escolhas. Escolhas que libertam e escolhas que nos aprisionam. Exatamente. E toda escolha ela vai ter uma consequência. Isso nós não temos como fugir, né? O pior é não escolher. Eu acredito que a nossa vida, baseado em erros e acertos, ela vai trazer para nós significados. Quando nós acertamos, ok. Continuamos validando este caminho. Quando nós erramos, é muito melhor às vezes do que só acertar. Sim. Porque aí nós aprendemos, ressignificamos e voltamos muito mais forte para a jornada. É porque a omissão e a passividade é uma escolha. Exatamente. E nessa vida, na minha percepção, não existe um muro para ficar em cima. Não existe. Exatamente. Ou você é, ou você não é. Muito bom. Então, eu confesso que eu fui lutando com a vida. Eu era um lutador. Cara, esse negócio de guerreiro, eu sou um ex-policial militar, então, assim, é um pouco minha história, né? Eu sempre gostei de lutas, de militarismo, muito, né, marcial. Só que quanto mais eu lutava com a vida, ô Leandro, ficava pior a situação. Então, eu falei, caramba, mas eu aprendi que temos que lutar. Na vida temos que lutar, sair para a guerra e tal. Mas eu percebo que não está funcionando muito bem de luta, não. Porque sempre na luta a gente sempre está machucado ou machuca alguém. Eu falei, qual o melhor caminho, então? Cara, aí eu aprendi que era servir, ô Leandro. Olha que sensacional. Servir. Como assim? Vai ter desafio? Com certeza, mas você não precisa lutar com os seus desafios. Entenda o porquê surgiu os desafios e busca extrair as lições dos desafios, mas não se veja como vilão, não se veja como uma vítima e não se veja como mais um ou se foi azar ou sorte. Tudo tem uma razão, um motivo e um porquê. Cabe você estar presente. Eu até convoco as pessoas nas minhas chamadas, né, que a vida requer a sua presença. Aí no final, apresente-se. Sim. E olha só, você falando algo muito bacana, assim, porque quando nós falamos de luta,
nós criamos algumas crenças, né? Total. Então, olha, só vai dar certo se eu passar por uma luta muito grande. Então, isso é uma crença... E já criou né? um obstáculo que Já cria um você obstáculo. vai passar. Você só vai procurar as lutas, né? Só vai procurar as dificuldades. Não, só vai dar certo. Ah, eu preciso procurar Total. um momento de luta para que eu possa estar vivendo, para que essa luta depois seja se tornada numa vitória. E nem sempre é Não. isso. Então, quando a gente se põe no estado de servir, né? Como um servo, né? Servir é ser para alguém, né? Então, quando eu passo a ser para o outro, eu passo a validar a minha vida de uma forma muito mais leve, com muito mais pureza, talvez, assim, né? E a gente, se a gente olhar o principal mestre que nos ensinou isso, né? Que foi Jesus Cristo, que passou por aqui, ele passou aqui a serviço, né? Servindo. Ele não foi em busca de lutas. Ao contrário, quando nós estamos entrando numa semana extremamente épica, né? Que é a Semana Santa, onde nós lembramos aí da morte e paixão de cruz, né? E mesmo no momento do Getsemane, ali, onde ele foi fazer as orações, quando o soldado foi dar a voz de prisão, né? E os discípulos dele lá, os apóstolos, tirou a arma para cortar a orelha de um dos soldados, ele falou, não. Então, assim, não é pela luta. Então, aqui, se vocês vieram me buscar, aqui estou, me levem. E ele não fugiu. Ele não fugiu. Então, quando nós estamos a serviço, como você falou, pode ser que no meio desse serviço aconteça um percalço ruim. Sim. Mas, já que você está lá, passe por ele, né? E sabe, como eu sou um ex-policial militar, a gente tinha um protocolo interno, né? Eu tinha o seguinte, o policial, quando chega no ambiente, tipo assim, observa o ambiente, identifica quem é quem, se prepare para o pior, mas espere o melhor. O melhor. É um protocolo mental. Olha que legal. Assim, não é que, cara, tem que esperar o pior, não, mas pode acontecer o pior. Mas a pergunta, quando acontecer? É melhor ser um guerreiro cultivando um jardim do que um jardineiro na guerra, né? Exatamente. É um ditado oriental que fala, né? Então, assim, mas ser guerreiro, né, cara, por ser militar, não é também querer causar o caos, gerar o caos ou causar a guerra, mas buscar realmente estar presente e estabelecer a ordem. Olha, a essência do guerreiro, que eu pratiquei arte marcial há muito tempo. Uhum. A arte Kung Fu, ela não é uma arte de luta, cara, é uma filosofia de vida. De vida. E eu entendi que é para estabelecer a ordem, e a ordem começa dentro de nós. Exato. E quando você entende que todo o nosso movimento sedimenta, começa o movimento mental, emocional, sentimental, que é uma frequência vibracional que vai estimular o movimento físico, e quando você entende esse movimento interno e o reflexo que acontece no exterior, identifica o seu papel no processo, cara, a vida é uma fluidez. É fluidez, com certeza. Você falando sobre o guerreiro, me lembra muito, assim, algo que eu trago muito, que eu falo sobre a minha vida, a minha conquista de vida. E tem muito a ver com a questão de servir, realmente, entender o estado presente, né? E entender também o passado. Sim. Porque se você entende o passado, você consegue viver um presente melhor e projetar o seu futuro. Você extrai as lições, né? Exato. Então, assim, a minha infância, ela foi uma infância muito boa, né? Porque, em média, das populações que não crescem com os pais, né? Às vezes tem algumas... Ou o pai ou a mãe tem algum tipo de vício. Não, eu, graças a Deus, não tive esse problema. Mas meu maior desafio foi viver, assim, ao longo desse período de infância, um desafio que era viver do aluguel, né? Meu pai sempre trabalhou, minha mãe cuidou dos irmãos. E foi assim que nós vivemos. E eu criei algumas lições de vida daquele passado que, para o meu presente, eu comecei a agir de forma diferente. Mas uma coisa que eu sempre aprendi com os meus pais é sempre se colocar a serviço. E quando você se coloca a serviço, você gera novas oportunidades, seja ela qual for, de conhecer novas pessoas, oportunidades de crescimento, oportunidades de negócios, né? Mas são oportunidades, porque você está a serviço do outro. E se permite, né? Exatamente. Então eu sempre falo isso de uma forma trazendo esse arquétipo do guerreiro, porque eu falo que o meu pai, mediante a todas as dificuldades, né, e minha mãe também, eles me prepararam, né, e prepararam os meus irmãos, não para ser herdeiros, mas para serem
guerreiros. E um guerreiro que não é o guerreiro do ataque, mas sim esse guerreiro que serve, que provoque aquilo que você vem buscando, o seu crescimento na vida do outro. Aquilo que não me serve, talvez serve para você. Perfeito. Então eu posso, neste momento, passar para você e não segurar, né? Porque você acaba sendo uma pessoa que começa a guardar muitas coisas e muitas coisas que não te servem acaba sendo algo ruim também. Porque uma casa cheia de coisas que não te servem, você acaba não se movendo nessa casa, né? E às vezes quando a gente tá falando de casa, eu tô falando da nossa casa, nosso Casa corpo, interna, né? sim. Nossa mente. Então, assim, é preciso se libertar de muitas coisas do passado. É preciso, como você falou, viver, né, esse momento presente, porque ele já disse que é um presente, e saber projetar o futuro. Mas como fazer isso de forma leve? É sempre servindo. Não serve para mim, serve para você. Se não serve para mim, eu não vou guardar aqui porque a casa vai ficar cheia. E água limpa, Passa. tem um ditado, diz o seguinte, que água limpa, por mais cristalina que seja, cria lodo. Exato. Olha só que legal. Por mais cristalina, parada, cria lodo. Cria lodo. É um fato. E você falou algo presente, né? Pensando no tema de Strava, Destrava. e na família. Cara, eu nasci na família desafiadora. Bacana a palavra, né? Desafiadora. Porque assim, eu sou mais velho de 3 irmãos. Sou de Minas Gerais. Somos iguais. 3 irmãos? Você é mais 3, velho? Exato. Cara, então eu fui a ponta da lança, vi abrir caminho, né? Só que assim, olha, interessante. Meus pais morreram no ano passado. A minha mãe, ela casou pelo medo. Motivação? Medo. Meu pai casou por fuga. Olha que interessante. São 2 sentimentos que não foi o amor. Não foi o amor. E dessa união controversa, eu nasci. E minha mãe me teve com 14 anos de idade. Olha só. Uma criança teve outra criança. Então quem me criou praticamente foi minha avó. Aí a minha avó que veio com amor. Vó é interessante, né, cara? Uhum. E minha avó que me trouxe vários conceitos, Pro sabedoria, Sim. para amadurecer. Porque se eu tivesse só criado, né, naquela percepção de fuga, de medo, cara, eu ia ser mais revoltado ainda. Com certeza. Então, nesse contexto, cara, eu cresci uma criança revoltada, mais introvertida. E quando a pessoa é introvertida, bloqueia muitos potenciais, muitas habilidades, que vai, no processo, vai criar um impacto negativo na nossa vida. Cara, e com isso minha vida virou um caos. Só que depois de anos lutando com a vida, que eu me choquei com a vida. Porque quando você guarda ressentimentos, a vida é um presente. Você não é grato à vida, você começa a reclamar e culpar alguém. E, geralmente culpamos os pais. Sim. Né? As primeiras pessoas. Primeiro, né? Meus pais não me deram isso, sempre não me deram. Mas é o seguinte, a gente só dá o que a gente tem. Sim. Aí eu fui estudar a vida dos meus pais. Como era a vida da minha avó. Exatamente. Cara, eu vi a história dela. A minha avó era filha de Índia. Ô, Leandro. Oh, que legal. A minha avó é filha de Índia. Sofreu ela foi pega no laço, pra você ter uma ideia. Sofreu muito. Uhum. E o meu pai já era filho de português, também rígido, tem que trabalhar, tal. E o amor dele é o seguinte, não falta comida em casa? Opa, então agradece, nem reclama. E é o amor que eles compartilhavam. Então, eu entendi, realmente eles não tinham muito, o que eles me deram foi o melhor que eles tinham. Exatamente. Aí eu aprendi a agradecer, reconhecer todo o valor que eles entregaram, e eu não podia cobrar algo que eles não tinham. Exatamente. Eu acredito que na questão, quando a gente fala sobre honrar pai e mãe, né? Isso é, mais uma vez, bíblico. E por que honrar pai e mãe? Porque quando a gente espera muito de receber dos pais, ele não me deu isso, não me deu aquilo. Na verdade, ele te deu aquilo que é o bem mais valioso do mundo e que nenhum dinheiro, nenhuma forma depois de grande você vai poder devolver, que é a vida. Né? Pai e mãe te deu a coisa mais preciosa do mundo, que é a vida. O resto é escolha sua. Sim. Né? O resto são escolhas suas. Porque... E pessoas que nascem na rua e se tornam aí... Vamos pegar a história do Rick Chester, né? Um cara totalmente aí, né? Marginalizado, vendedor de improvável, né? Improvável, e hoje é um dos caras aí que mais performam, né? Dentro da área de empreendedorismo, propaganda, palestras, treinamentos. Então, assim, o que ele fez? Ele honrou o bem maior que os pais deles deram para ele,
a vida. E ele não ficou preso numa situação de, como Do você falou, do passado, né? passado, né? Ele viveu o presente, ok, é o que eu tenho para hoje. O que eu posso fazer hoje que vai me fazer ser melhor no futuro? E é o que E ele levou estava pra... sempre em movimento. Em movimento, né? Não exatamente. dando desculpas, mas sempre focando na solução. É isso Isso. que eu penso também, cara. E, Braga, eu vou separar umas perguntas aqui, né? Porque eu dei uma pesquisada um pouquinho naquilo que você vem escrevendo, né? Daqui a pouco vamos falar sobre o livro. Ah, legal. Eu espero que você trouxe ele para mim aqui, que, né? Você falou, olha, eu quero ganhar um livro seu. Esse livro aqui inclusive... eu não posso deixar de ler, né? É totalmente disruptiva, talvez a palavra hoje, né? Vamos até aproveitar o gancho. Vamos aproveitar? Agora, muito obrigado. Galera, olha só. Já vou fazer o merchan aqui também, claro. né? Obrigado, viu, Braga? Imagina. Eu pedi e chegou. Chegou. Bom, ó, Ignorando os Sinais, a Jornada pela Porta Estreita. E aí? Da editora? É próprio. É próprio? É próprio? E aí, então, ó, vamos fazer já um merchan aqui. Claro. Quem for querer esse livro aqui, Ignorando os Sinais, onde que nós vamos encontrar ele? Inclusive, pode entrar no meu Instagram e já me chamar ou no meu site www.proibidoreclamar.com. Até meu site já é... Olha aí, Proibido é um filtro. Bom, já vou pedir para a produção, né, depois colocar na link lá pra gente. Inclusive, só um adendo, esse livro faz parte de um projeto, Leandro, que a cada 3 livros que é vendido, um é doado para o sistema carcerário. Olha que legal. Você tem uma história muito legal aqui, né? E aqui é um sistema carcerário, né? A foto de um sistema... Por isso que é porta estreita, né? Exatamente, olha que legal. E ó, a minha primeira pergunta já vai vir um pouquinho desse seu marca-texto aqui, ó. Suas escolhas estão te aprisionando ou te libertando. Então você fala muito sobre liberdade. Eu separei aqui umas perguntas aqui bacanas, hein? Perfeito. Então eu coloquei assim, o que significa liberdade para você e como você define ela na sua vida hoje? Cara, eu vou trazendo o contexto da minha vida dia a dia. Eu até me perguntar, quem é você, Braga? Bom, eu me sinto um espírito livre em movimento, servindo e aceitando ser servido. Bacana. Pega o ego, põe de lado e permita-se que ninguém é melhor do que ninguém. Então somos um canal de expressão. E a existência de cada um de nós tem uma razão de ser. E quando começamos realmente, tiramos as máscaras para querer ser aceito, receber aplauso, tiramos nosso ego de lado e nos permitimos sermos realmente quem nós somos e fazemos o que sentimos, o coração tem que ser feito, cara, tudo que acontece entra num flow. Então liberdade é você simplesmente ser você mesmo, na minha percepção, e ser grato por tudo. Os desafios, cara, todo desafio que surge até a gente é por uma razão. Os meus desafios, para mim, foi necessário, porque assim, quando nós estamos dormindo, Leandro, a vida vem assim, te coloca a mão, opa, acorda, e você ignora os sinais. Ela vai, acorda, Braga, você ignora os sinais. Ela vai te dar um sacode, e aí, vai acordar ou não vai? Então a vida nos provoca para que possamos realmente acordarmos e nos posicionarmos diante da vida e fazermos o que tem que ser feito. E aí, a liberdade, eu penso que é isso, cara, a gente... aceitarmos a nossa conexão com a nossa essência e entendemos que nós somos muito mais do que esse corpo, muito mais do que um RG, muito mais do que um CPF, muito mais do que nossos títulos e posições, que somos os espíritos em movimentos. É um fato e que estamos a serviço. Aí quando aceitamos isso, cara, e aí eu me entendo que é uma liberdade, porque a gente não é mais preso à matéria. Não preciso disso para ser feliz. Eu sou feliz e, por ser feliz, eu emano a frequência de felicidade. E aí tudo que vier complementa a minha felicidade. Ó, nós temos um momento aqui no DestravaCast que quando nós temos uma frase, um ensinamento, nós marcamos ele com um sinal, que é o destrava. Então, legal. A mão fechadinha e olha para a câmera e destrava. Então, essa primeira pergunta, eu acho... E aí, Gabriel, você acha que foi um destrava? Já aprendeu aí, né? Então, ó, vamos olhar para a câmera central aqui, Braga. A gente vai fazer 1, 2, 3 e destrava. Galera, então, por que eu acho que foi um destrava? Todo mundo, quando fala de liberdade, nós pensamos em liberdade financeira, a liberdade, talvez, da questão da saúde mental, da saúde física, né? Todas elas, de uma certa forma, elas complementam. Mais uma vez, como você trouxe, eu acho que você transcendeu a palavra liberdade, né? Porque quando nós pensamos em um espírito livre,
nós já estamos pensando em algo que está, algo superior, né? Pensar em espírito já é algo que já transcende no a topo da pirâmide matéria. no topo da pirâmide de Maslow, né? Exato. Então é algo além, né? Então, quando nós já pensamos dessa forma, pô, nós somos espíritos livres. E então eu posso fazer o que eu quiser. Nada me impede. Talvez se eu vou buscar hoje eu não tenho talvez a saúde financeira, mas eu sou livre. Livre para ir em busca da saúde financeira, né? Se hoje eu talvez não esteja no meu melhor momento físico, mas eu sou livre para escolher em busca dessa saúde física. Sim, que é um acesso. Exato. Então, se eu tenho o bloqueio talvez de alguns problemas psicológicos com relação a algumas travas, né, da vida, mas eu também sou livre para buscar o conhecimento. Então, realmente, você transcendeu ali a palavra liberdade, né? Com relação a pensar em o espírito. O espírito é livre e ele tem o poder da escolha. Mais uma vez, como você começou o DestravaCast falando sobre as escolhas, né? Bacana, eu gostei demais. Conta um pouquinho também, agora essa nem tá ali anotado, mas você tem uma história muito bacana, porque assim, nós quando infância, né? Nós gostamos de fazer uma brincadeira quando tá entre meninos, que é aquela brincadeira do polícia e ladrão. Ah, tá. Você já sabe aonde eu vou entrar. Eu já brinquei bastante, inclusive. E assim, hoje, de verdade, né, pensando no cenário atual, gente, tô tirando a camisa aqui, não tô aqui para levantar bandeira política de nada disso. Mas hoje o nosso cenário, ele tem... está revertendo algumas culturas, vou dizer assim, talvez, ou talvez os valores, né? Perfeito. Vamos falar de valores. Aonde o ladrão, ele é bem mais visto que a polícia, né? Então, quando a gente, na infância, queria ser a polícia para pegar o ladrão. Hoje, as pessoas, às vezes, se você for nas grandes periferias, né? Ou conversar com pessoas marginalizadas, o sonho dele, às vezes, é ser um bandido. Referência. Uma referência. E aí, trazendo essa brincadeira do polícia e ladrão, porque eu ouvia um pouquinho da sua palestra e você passou por essas duas vivências, né? Por duas escolhas e não foi na brincadeira. Você viveu isso na pele, né? Tanto que... Em campo de batalha Em campo mesmo. de batalha, né? Você... sabe entender o lado de estar passando por uma visão assim do bandido dentro de uma cadeia, porque você viveu isso um tempo, e também viveu o lado da polícia, como você já trouxe um pouco desses ensinamentos. Acredito que dentro da cadeia você também aprendeu muita coisa, né? Cara, eu acordei, na verdade, né? O sistema carcerário simplesmente me contribuiu, foi, tipo assim, eu chamo de universidade das sombras. Olha só. Então eu tive um ambiente ideal, cada um tem um ambiente ideal, os professores e os mestres ideais para que possa despertar. É assim que eu vejo, né? Então para mim lá para mim eu vejo como foi necessário. Sim. Olhando, porque às vezes nós temos um sono tão profundo, espiritualmente falando, que a gente não percebe as coisas acontecerem. Aí vivemos no modo automático e totalmente fake. Uhum. Fake. E o sistema carcerário simplesmente me acordou, contribuiu para que eu pudesse despertar. Porque ao perder a liberdade física, eu percebi que eu já era um prisioneiro do meu passado, das minhas crenças, dos dogmas, dos condicionamentos que eu tinha aceito como única verdade. E aí, dentro do sistema, eu pude ver que estava totalmente equivocado. Então, sim, fui um ex-policial militar, de Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais. Então lá a minha formação militar foi em Uberlândia. Legal. E assim, por que eu escolhi ser policial militar? Eu era no mundo da arte marcial, como eu te disse, do mundo de guerreiro e tal, né? Briguei de polícia ladrão também, quando criança. E criança do interior, eu sou de Patos de Minas. Patos de Minas, né? Conheço. Cara, você também é do interior. Eu sou de Jundiaí. Perfeito. Nadar, pescar, matar passarinho, jogar bolinha de gude, soltar pipa, criança do interior, né? Exato. Eu nasci nesse mundo, cara. Patos de Minas tem umas festas boas lá, né? A festa do milho. milho. Conheço. Acho que é em maio acontece, maio, né? Não sei quando eu vou lá.
Cara, eu nasci na cidade, mas sempre assim, sendo criança, só, cara, que eu vinha com essa revolta interna do meu passado que não sabia. Que sabemos que de 0 a 7 anos somos totalmente programáveis. Como criança, Sim. somos programáveis, porque estamos em estado beta, estado delta e estado teta, psicologicamente falando, e aí somos programáveis. E depois dos outros 7, reproduzimos os nossos programas, que é no decorrer das experiências da nossa vida. E aí escolhi ser policial militar, cara. E ao entrar naquela ambiência, cara, ali eu pude ver muita coisa. O que eu vivi em 4 anos, ô Leandro, eu acho que muitos não viveram em 30 anos de polícia. Olha só. Então fui intenso. Por causa da minha programação, por causa da minha ignorância. E eu entrei na polícia com 19 anos de idade. Totalmente moleque, né? Moleque Recrutão novo, né? de tudo. Sim. Aí você vai se entregando, eu me entregava muitas coisas. E ali, cara, me revoltei com um sistema, cara. Eu não achava assim, por que a lei funciona para um? Comecei a me questionar. Sim. E não funciona para o outro. Exatamente. Por que esse argumento serve para um e o mesmo argumento, por ter vindo para outra pessoa, funciona? Que jogo é esse que eu não estou entendendo? Cara, eu não tinha essa percepção, não tinha essas informações que pudesse me trazer uma clareza. Eu me revoltei. E só que ao me revoltar, ao invés de buscar solução, eu me debandei do crime. Entendi. E ao sair da PM, e eu lembro até hoje, foi final de 1999, no ano de 2000, eu me debandei para o crime. Mas depois eu percebi que não foi pelo dinheiro, aí que é louco, cara. Eu estava no modo autodestruição, Leandro. E boa parte da humanidade se encontra no modo autodestruição, sempre buscando uma forma extraordinária, criativa de se destruir. Buscar o poço. Totalmente, inconscientemente. Faz sentido. É tipo assim, as escolhas dos alimentos, nosso corpo. As escolhas das atividades do dia a dia, que reflete nosso corpo físico, Sim. mental, espiritual. As nossas atitudes, as nossas escolhas dos pensamentos, das emoções, sentimentos, para onde está nos conduzindo, para qual tipo de ambiência, qual tipo de pessoa ao nosso redor. Exatamente. Está nos aprisionando ou nos libertando, nos elevando ou nos sugando a energia? Olha só. Está nos destravando ou travando? Está nos sufocando ou nos ampliando a percepção? Cara, é sempre uma escolha de algo que fazemos inconscientemente. E ao perceber isso, foi no sistema carcerário que eu percebi isso. Que você... Acordei. Quando você estava travado aí a 7 cadeados, você destravou eles de uma vez só. Total, mas foi uma pressão. Porque assim, eu fiquei 6 anos, 7 meses e 22 dias. Passei por 8 instituições prisional em São Paulo. Então, eu era uma pessoa teimosa e orgulhosa. E o resiliente, a teimosia, anda lado a lado, né? Lado a lado. É igual amor e ódio, né? Total. Então, eu era uma pessoa teimosa e também resiliente. Só que aquela pessoa, eu seguia uma frase, eu falo que eu encontrei essa consciência de Deus, consciência que existe uma inteligência maior que rege todo o processo, embora muitos não ignorem, ou não percebam, ou não acreditem. Cara, não tem como eu ignorar essa existência, porque graças a essa energia, hoje estamos trocando ideia, graças a todo o processo, nasceu esse livro, e graças a parabéns, viu? todo o processo que eu passei, hoje eu sigo realmente o meu propósito, hoje eu sei o porquê eu estou aqui, o que eu faço, porque eu faço, qual é o impacto. Bem bacana. E acordo de manhã sabendo o que eu tenho que fazer. Mas foi graças a todo o processo. E aí, ao entrar no sistema, depois de uma longa jornada, ô Leandro, eu fui descoberto, né, que eu era um ex-policial militar. E assim, um ex-policial militar no sistema carcerário não é recebido com flores. Não é recebido com sinfonia, né, com ovacionado. Ao contrário, lá o hino vai morrer. Esse é o hino. Em alguma hora, você só espera, né? Cara, é tipo assim, tem um ditado, né? Quando o sistema virar, você será lembrado. Por quê, cara? Mas é o louco. Aí vem o ponto lá de servir, aí eu vou chegar na pergunta que você fez sobre inversão de valores. Tá? No sistema, eu sempre carreguei comigo, Leandro, a síndrome do terapeuta. Você conhece? Não.
Talvez conheça, mas vamos lá. As pessoas... Eu não, mas vamos presentear, né? Síndrome do terapeuta. As pessoas chegam em você, Leandro, e começam a falar dos seus problemas, o problema delas para você. Aonde eu chegava, cara, tinha sempre uma pessoa que chegava e começava a... Não me conhecia de lugar nenhum, Leandro. Isso dentro do sistema carcerário. Antes também era assim, na PM, na minha adolescência, sempre foi assim. Tá. Aí as pessoas chegavam e descarregavam os problemas. Cara, eu não entendia muito bem, mas eu ouvia. Sim. Tipo assim, tá. Eu ouvi dezenas e centenas de pessoas do sistema carcerário, Leandro. Que legal. Sem julgamento e sem reclamações. Apenas ouvi. Sabe o que eu percebi, Leandro? E um dos maiores problemas sociais e da humanidade, pelo menos no quesito Brasil, é família. Mas não é que a família é um problema, não é isso também, que vem a questão de inversão de valores. Sim, sim. É que falta campanhas para fomentar, né? Elevarmos a consciência da família do que é o que é ter um filho, como é conduzir a criação de um filho, sim. O que compartilhar, o que realmente é uma família mesmo. Você tocou num assunto que realmente hoje, né, dentro aqui do DestravaCast, eu sou casado, né, tenho um filho, o Luca, vai fazer 2 anos, e eu e minha esposa resolvemos justamente, olhando para este cenário, também entendemos que realmente somos frutos, né, de um sistema bagunçado, um sistema familiar bagunçado. Sim. Aonde, vamos pensar assim, as pessoas elas têm um propósito ao longo de crescer, de se tornar grandes empresários ou grandes nomes dentro do seu trabalho, enfim. Hoje o empreendedorismo está muito em alta, né? Mas pensando na fase da vida assim, a questão, o casamento, ele faz parte do seu processo de evolução. Em algum momento você vai casar. Tem pessoas que escolhem não casar e faz parte. Mas a partir do momento que você casa, se você olhar o seu casamento como uma grande empresa, a sua família se torna uma família estruturada. Por quê? Porque você estrutura a sua família como se fosse uma empresa. Por quê? Porque essa empresa ela precisa dar lucro. Né? Nós criamos empresas pensando em dar lucro, não para dar prejuízo, correto? Sim. Tudo começa de um propósito. Então, quando você se une com uma outra pessoa, é para que juntos isso possa dar lucro. E vamos pensar no primeiro lucro, talvez, de um relacionamento a 2. É o filho. Mas, na realidade, não é um lucro, porque acaba olhando racionalmente, o filho ele te dá prejuízo. Por quê? Porque você vai gastar em fralda, vai gastar em escola, vai gastar em dezenas e centenas de coisas, né? E aí também, em algum momento, se você não está bem alinhado, esse filho ele vai também trazer mais desordem dentro da sua família. Mas o filho, na verdade, ou se você entender ele dentro de uma empresa, ele vai ser o seu sucessor. Então, o que você precisa olhar para ele? Como aquele cara que é o estagiário. Que você vai trazer ele como um estagiário para dentro do sistema, que você vai pegar na mão dele, que você vai ensinar os seus valores, a cultura, né? Todos os processos, vai trazer cada vez mais conhecimento para que no momento certo ele passe a dar lucro. Porque um estagiário numa empresa também não dá lucro. É por isso que o custo dele é baixo. Sim. Faz sentido? O preço de um estagiário, o preço de um diretor é completamente oposto. Mas eu contratar um diretor, um CEO, ele vai me trazer resultados, porque ele já tem o conhecimento. Um estagiário não tem conhecimento. Então ele te dá mais prejuízo do que lucro, mas ele é importante para aquele sistema. Então o filho, ele é importante para o sistema empresa. E o sistema empresa chamado casamento. Então hoje nós estamos desenvolvendo, né? Já é um produto que nós estamos trazendo aqui para casa para falar um pouco sobre isso, sobre a importância dessa estrutura familiar chamada casamento, né, que parte ali de um casamento, mas dentro de uma visão empresa. Que foi a escolha de 2 pessoas. Exato. Empresas, ela é uma soma de 2 coisas, né, que é igual a uma terceira. Então é assim, P mais P
é igual a R. Para quem gosta de matemática aí, né? Então, P mais P é igual a R. O que é P mais P? Pessoas e processos é igual a resultados. Nós aprendemos isso aí na jornada empreendedora. Se nós trouxermos isso para dentro da sua casa, porque o que acontece? Eu me uno com uma outra pessoa que tem, dentro daquele sistema familiar dela, já existia alguns processos que nós chamamos de cultura, né? Uma cultura de valor. Que é os programas, que né? são os programas. E eu vou me unir a outra pessoa. Então eu tenho os meus costumes, os meus valores, as minhas culturas, e eu me uno a outras pessoas. E o que acontece na empresa? É isso, são várias pessoas dentro de um ecossistema com culturas, com valores diferentes. Mas quando ele se une dentro daquela empresa, só vai dar certo se ele se adaptar a qual cultura de valor? A da empresa. Ah, na minha casa eu faço assim, na outra casa eu faço assado. Mas aqui na empresa, você precisa fazer desta forma. E aí ele fica. Se ele não se adapta à cultura, ele sai. Então, para que um casamento ele seja um casamento de sucesso, é preciso entender essas junções de culturas de valores, que são diferentes, e criar uma nova cultura de valor dentro daquela nova empresa. Porque até então, eram famílias diferentes. Sim. Agora, é uma nova empresa que surgiu. É uma parceria, né? Exato. E aí nós vamos construir dentro dessa cultura de valor novos processos, novas tarefas, novos subprocessos, né? E dentro disso, as coisas vão acontecer. Aí nós passamos a entender o casamento como uma empresa que vai trazer resultado. Porque pessoas, né? Marido e mulher, processos e resultado. Então, eu lavo a louça de manhã, você lava a nossa tarde. À noite a gente deixa sem lavar, porque aí a gente lava de manhã. Então, processo. Agora, se eu não me comunico com ela, não tem processo, o que acontece? Eu fico esperando ela lavar, ela fica esperando lavar, e depois à noite o que acontece? Briga. Pô, essa louça aí, a casa tá bagunçada. Eu ganho o meu salário, você ganha o seu. Cada um... Só que, e as contas? E o aluguel? E o financiamento da casa? Quem paga? Porque se cada um tem o seu salário, e aí vai dividir, tá? Beleza, mas... E as despesas que são um bem em comum? E se nasce um filho? 50% da despesa do filho é de um, 50% é de outro? Não faz sentido. Entende? O que nós precisamos desenvolver dentro do sistema empresa-família? O setor financeiro. Né? Ter que não é culturalmente... financeiros. No Brasil não tem esse ensinamento, né? Faz sentido para você? Então, hoje, trazendo esse problema da inversão de valor, realmente, quando nós falamos de desenvolver produtos, é baseado em dores, né? E hoje, qual é a maior dor que você enxerga? E você refletiu isso dentro de um sistema carcerário. Foi o meu laboratório. Inclusive, família. Eu vou até mais além. Então, ao ouvir as pessoas, Leandro, que eu entendi que fatos que eu passei também na minha infância, uma família disfuncional, eles também passaram. Que não justifica, é bem explicado, que não justifica um erro. Eu tinha um comandante na PM, disse o seguinte, gente, um erro não justifica o outro. Exato. É fato. Só que quando somos ignorantes, é natural que vamos errar. Porque não temos uma referência, não temos uma referência, não temos um mentor que possa realmente, isso aqui não é ideal. Como eu tive a minha avó, que foi minha mentora, vamos dizer assim, na parte da infância, né? Que depois eu pude entender algumas coisas. E me ajudou bastante. Uhum. E aí, no sistema carcerário, ao ouvir muitas pessoas, começando a cair a ficha, caramba, mas é realmente um dos problemas sociais nossos, família, que investe bilhões em várias campanhas, né? Para vender, para condicionar as pessoas. Por que não investe bilhões, não precisa de milhões, para ensinar as pessoas a se conhecerem? As pessoas entenderem o que realmente é o impacto que as atitudes... Você falou em família, né? É um casal. Imagine se todo o ambiente, todos os dias, tiver briga, desavença, aquela energia, aquela frequência, a criança captando tudo aquilo. Como é que a criança vai crescer? Revoltada. E aí vai crescer. A conta vai chegar para quem? Para a família. Pra família. Somos vítimas do meu filho? Não. Não tem vítima, não. É consequência Sim. de uma má condução do processo. Sim.
né? E aí eu fui percebendo isso, ô Leandro. Ou seja, cara, a forma que eu vejo é algo pessoal, que não existe vítimas e nem vilões. Existem lições que são experiências e temos que extrair essas lições. Por isso que eu falo em sinais. Mas enquanto um ficar apontando o dedo para o outro e tentar sempre que o outro é o culpado e não voltarmos para dentro e sentarmos, gente, vamos focar na solução? Sim. Vamos parar de mimimi, de conversinha, de, sabe, conversas, briga de criança, né, que andam da bola. Vamos focar na solução? Qual é o real problema? Vamos focar. Enquanto não existir isso, Leandro, sempre vai ter alguém que vai apontar, é a vítima ou o vilão. E aí, nessa desavença, vai totalmente impactar a sociedade de forma conflituosa. Total. Eu escolho X, eu escolho Y, e sempre um atacando o outro. E nesses ataques, a gente não consegue ver a solução. Sim. Então, aí nesse ponto, temos que voltar para dentro. Qual é o meu papel em todo esse processo? Sim. E, Braga, faz todo sentido. E essa pergunta que eu vou te fazer agora é uma pergunta muito chave. Porque, assim, nós falamos do efeito, nós falamos da causa. Mas como você fez para sair? Qual foi o método que você utilizou para sair? Né? Realmente, assim, cheguei no lugar onde eu não gostaria de estar. Foram 6 anos, né? Como você falou. 6 anos, 7 meses, 7 meses e 22 dias. Acredito eu que dentro desses tempos você foi criando alguns métodos, né? Talvez o fato de você ouvir muitos problemas talvez te trouxe muitos insights, muitos aprendizados e criou algum método. Que também acredito que esteja nesse livro aqui. Tenho certeza disso. Mas se você pudesse colocar aí alguns que te ajudou a acelerar, porque sair, como você falou, hoje também o nosso país é um país extremamente preconceituoso. Né? E em algumas empresas, hoje até é proibido, né? Pedir, porque antigamente pedia seu atestado de antecedentes criminais. Hoje não pode. Mas tem pessoas que pesquisam. Né? Sim, sempre. E aí, esse cara passou, tem um nome sujo ali, né? Passou por alguma coisinha, não vou contratar mais. Mas olha onde você está hoje. Então, se você vai servir de muita inspiração para pessoas, né, que estão aí nesse mercado, né, pessoas que passaram por esse sistema carcerário e estão em busca também de um destrava na vida deles, ensina para nós aqui qual foi a sua maior força, qual foi o método que você utilizou para sair de lá e para estar aqui hoje, contando a sua história. Como hoje eu não enxergo como que chama? Um ex-presidiário, talvez a palavra, a né? linguagem mais ou menos é essa. Hoje, como eu falei, a imagem que você me transmite é de um monge, de uma pessoa que tem um conhecimento e que realmente não é só uma imagem. É uma imagem unida dessa sabedoria. Né? Então, assim, como foi que isso aconteceu? Quais foram os métodos? Porque hoje, se você está aqui, é porque você tem mérito por isso. Você fez por onde? Então, quais foram os seus métodos? É que até eu volto à questão do espiritual, né? Primeiro que foi espiritual a situação, que foi quando eu fui preso fisicamente, eu percebi que eu já era um prisioneiro, já foi um baque. Bacana. Caraca, então eu tive que perder a liberdade física para entender que eu já era um prisioneiro. Precisava ser assim? Não precisava. Não precisava. Mas como eu era muito arrastado pelo ódio, mágoa e rancor pelas mágoas do passado, em vez de agradecer, eu reclamava. E aí, quando você reclama, você turva toda a realidade e as escolhas nem sempre são assertivas. Né? Então, qual foi o processo que eu passei? Ele é bem extenso, mas vou buscar resumir. Primeiro que eu estudava no sistema carcerário. Que é assim, primeiro, no sistema acontece gírias. Cara, então, pensei assim, veja bem, eu sou um ex-policial militar. A população, no caso a sociedade, adora policial militar. Adora, sim, né? Atacar policial militar, sim, né? Adora. Daquele jeito. A sociedade, imagine, adora ex-policial militar. O currículo só aumentando, né? A população carcerária adora presidiário. E o currículo aumentando. Imagine ex-carcerário. Então, ex-policial, ex-presidiário, presidiário. E agora, falando gíria, outra língua, poxa, caminhando, arrastando a perna, poxa, não vai dar certo. Aí ali que eu tenho que mudar isso. Comecei a ler tudo que eu vinha na minha frente.
Ler tudo. Comecei a ler, ler, ler. Por quê? Ao ler, cara, eu saía daquele ambiente de gíria. Sim. Então, o que eu fiz? Atividade física. Eu sou do mundo da arte marcial, militar. Então, você já tá exercício acostumado, físico. sim. Eu estava condicionado a exercitar. exercitar. Então, meu dia a dia era cuidar do corpo, atividade física. Treinava 3 horas e meia por dia. Legal. Leitura mental. E espiritual, que era meditação. E leituras de filosofia. Conhece a Seitinoye do Brasil? Sim. Então, eu fiz parte da organização. Uhum. Eu conheci lá dentro. E uma frase, meu primeiro desbloqueio, destravar, foi através dessa frase, ô Leandro. Era em japonês, agora não recordo a frase em japonês. A tradução era assim: dinheiro sujo não permanece, contém a verdade. Dinheiro sujo não permanece, contém a verdade. Então, essa frase me desbloqueou. Primeiro desbloqueio. Acorda, esse caminho é sem futuro. Por quê? Veja bem, aí trazendo para a neurociência. Se eu faço algo ilegal e aquele dinheiro é ilícito, ok? Sempre que eu usar aquele dinheiro ou comprar algo com esse dinheiro e eu olhar para aquilo, vou lembrar, gatilho mental, é ilícito. Alguém sofreu ou foi lesado por isso. Aí gera o quê? Uma culpa. Ao gerar no sentimento de culpa, eu vou emanar essa frequência de culpa, ok? Aí eu vou trazer um ambiente, um cenário e pessoas para me punir inconscientemente para gerar mais culpa. E vir uma prisão. Sensacional. Eu falei, caraca, então esse caminho não tem sentido. Exatamente. Então, aquelas pessoas que vivem enganando outras pessoas, por isso que nunca performam, né? Tá sempre preso a uma ilusão de felicidade, a uma ilusão de poder. Né? Momentâneo. É uma ilusão. E aí, falei, cara, então esse caminho não tem sentido esse caminho. Ok. E agora? Vou me conhecer. Aí comecei a estudar. Só que é o seguinte, era muita mágoa, sabe, o Leandro, no processo. Só que no processo de atividade física, ali no pátio, muitas pessoas vinham até mim, me pedir orientação de como praticar aquela sequência, aquele circuito. Comecei a servir as pessoas. Então, eu servia as pessoas com o que eu tinha. O que eu tinha? Conhecimento. E eu servia elas. Então, montamos um grupo de crossfit no presídio ali. Olha que legal. Então, ali eu compartilhava com eles a minha presença e o que eu tinha de melhor, que era o conhecimento da atividade física. Ok. Em paralelo, como eu comecei a ler muito, eu ensinava as pessoas a organizar as ideias para escrever cartas. Servir as pessoas. Mais uma vez. Ouvir e servir. Sem julgamentos ou reclamações. Eu não tinha tempo para reclamar e não tinha tempo para ficar remoendo mágoas, ok? E ali eu fui trabalhando minha espiritual, meu corpo mental, livros, leitura. Espiritual, meditação, autorreflexão e autoobservação do que eu sentia e do que acontecia fora de mim. Sim. E me impondo no papel de autorresponsável. Sim. Ao mesmo tempo me perdoando. Principal também, né? Perdoar. Eu tinha a ilusão que meus pais eram culpados, eu fui perdoar meus pais. Tirar os pesos. E depois me perdoar por ter julgado meus pais. Auto-perdão. Perdão e auto-perdão. Top. Ok? E aí foi um processo de limpeza. E é um processo. Servindo, automaticamente, quando a minha intenção não é egoísta, cara, se eu sirvo de forma altruísta, eu vou colher da mesma forma. Eu não tinha visita no sistema carcerário, Leandro. Eu proibi a visita da minha família. Por causa de quê? De todas essas memórias do passado, de cobrança. Porque assim, eu sabia que se ele me desse algo, lá na frente, alguém ia jogar na minha cara, eu te visitei, eu fui humilhado, eu gastei dinheiro. Então, vamos cortar isso? Eu cortei laços familiares ali. Já cortei. Pode ser egoísta, sim, mas foi uma forma que eu cortar laços emocionais. Porque eu escolhi aquela situação, eu era o responsável, logo se eu pulei no buraco, quem era responsável em sair? Você. Então pronto, eu tinha que resolver a situação. Eu cavei o buraco, eu pulei, então cabe a mim sair. Porque toda experiência passa a lição. Sim. E aí no processo, primeiro, essa frase me ajudou. Dinheiro sujo não permanece, contém a verdade. Fui servindo as pessoas, aí no processo eu fui tendo oportunidade. E para fechar, uma das fórmulas, eu apliquei um método DAS, né? Porque todo mundo da dança. Antes de ser policial militar, eu era bailarino de dança de rua. Legal. E na dança, só descobrindo, né?
qual é o método? Ouvir, se conectar com a música do ambiente, ou a música do ambiente, que é a vibração, ok? Sentir, sentimento, o que é seu, o que não é seu, aonde está te conduzindo isso, permitir o que vem, qual é o movimento que vem, você vai bloquear? Uma expressão, né? Ou vai permitir se expressar? Sim. Se vai se colocar, se jogar, ou vai se oprimir e vai criar uma desculpa para não avançar? E movimento. Expressar o melhor movimento. Aí você repete, ouvir, sentir, permitir, movimentar. E nesse processo foi o que eu fiz no sistema e nasceu. Que aula, hein? Nasceu esse processo, método da dança ativo fluxo. Que aula. Que aula. Olha, eu vou falar que você destravou uma coisa minha aqui também, já, porque eu sou da dança também, né? Então, assim, como trazer isso para também, de uma certa forma, potencializar, né? Dentro de uma palestra, dentro de um... Porque as pessoas, elas têm isso, né? Como você falou, às vezes a gente chama de intuição, mas é o sentir, mas esse sentir, ele é muito forte, mas a gente trava, às vezes, no expressar. Estamos sentindo algo, mas não queremos expressar esse algo. Devido às crenças, programas. Exato. Pô, eu tenho uma vontade de dar um abraço numa pessoa, não, mas eu não vou abraçar ele porque ele é homem. Perfeito. E aí, se eu abraçar ele, vão achar que os outros vão pensar de mim. Exato. Então dá pra tirar uma lição muito grande em cima disso, hein? Caraca. E me fala uma coisa, só pra gente entrar no fechamento. Você falou que cortou esse laço do... Emocional, familiar. E como foi depois que saiu? Você foi em busca de reatar? Conseguiu? Como que é hoje? É assim, cara, existe um processo que eu conduzo na mentoria, por exemplo, nas empresas, o compliance comportamental. Sim. Né? Só não é um compliance no comportamento. Eu trabalho na vibração da pessoa primeiro, porque o comportamento é a consequência. Exato. Então, primeiro, como ela pensa, como ela sente, como ela emociona e interpreta o que acontece. Aí gera um movimento físico. Sim. Então, eu faço trabalho nas empresas. Visão, missão, valores, energia central do condutor, do CEO e o atrator. Qual tipo de persona ou profissionais estão atraindo? Sim. Que é a consequência da energia atrator. Exato. É assim, cara, depois que eu saí, eu tenho uma filha de 26 anos. Legal. E na época, assim, eu era sem amor à vida total. Quando você estava lá... Estava preso, ela tinha 2 anos de idade. Quando eu fui preso, ela tinha 2 anos de idade. Tá. Então, o que me motivou a continuar no sistema, assim, me libertar, foi a minha filha. Eu pensava assim, poxa, minha filha precisa de mim. Sempre foi, ela precisa de mim. Não sei, talvez não seja por dinheiro, mas o meu conhecimento que eu vou aprender, eu posso compartilhar. Ela é uma linhagem. Porque assim, eu quebrei todo o sofrimento da minha linhagem. Sim. Partindo de mim para frente, não vai ter mais sofrimento. Eu determinei isso na minha vida. Exatamente. Determinei isso. Miséria emocional, miséria financeira, miséria intelectual, determinei isso. Tudo. Então ali eu sou a ovelha negra da família. Quebrei esse rastro de sofrimento. Só que nem todos acompanham, Leandro. Sim. E não tem como você querer recarregar toda a sua família para onde você está indo. Não. Você pode amá-los, mas tem que respeitá-los com as escolhas que eles fazem, o caminho que eles estão seguindo. Você pode orientar se eles permitirem. Exato. Então, eu reatei sim. Eu perdoei o meu pai. E antes dele morrer, a gente conversou bastante. Sim. E eu trouxe ele à consciência o que aconteceu na nossa infância, o que eu senti quando era criança e ele não sabia o porquê que ele fazia o que fazia. Eu levei a consciência dele. Falei, por isso que eu me comportava assim, 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 e o senhor não me ouvia. Aí nós entendemos e eu pedi perdão para ele. Legal. A minha mãe, antes de morrer, a mesma coisa. Ele viu o nível de consciência dela, que ela tinha mágoa da minha avó. Porque minha avó obrigou ela a se casar. Lembra que casou por medo? Sim. Medo da minha avó. Olha só. Aí, elevei o nível de contribuir com a elevação do nível de consciência dela para entender que a minha avó fez o melhor que ela tinha. E por ser uma mãe solteira também, ela não queria que a filha ficasse no meio de peões, que minha avó era cozinheira de peões, no meio de fazenda, nos anos 60. Então, para minha filha, a minha mãe não sofrer, eu preciso de casar ela para ter um braço para apoiá-la no próximo, para não ser, enfim, para não sofrer. Largado, né? Né? Então, ela quis o melhor para ela. Então, eu pude contribuir para que eu pudesse perdoar também a minha avó no processo. E também pedi perdão para ela também. Que sensacional. Me harmonizei. A minha filha eu busquei, só que filha é um desafio. Desafio. Eu e minha filha estamos num processo ainda de harmonização. Sim. Porém, assim, cara, hoje
a minha contribuição com a sociedade é contribuir que outros filhos não fiquem sem seus pais e outros pais não fiquem sem seus filhos. E pensando em policial militar, cara, o policial sofre pra caramba. O policial não é uma máquina. Ele é um ser humano também. Exatamente. Só que é atacado pela sociedade, é atacado muitas vezes por uma cobrança familiar também que acontece. Sim. Não é compreendido, porque não é fácil, cara, administrar tudo isso. Não. É atacado muito pelo comando, porque tem a parte política que cobra do comando, o comando retribui para baixo, né, que é um desdobramento, e, cara, é toda a pressão. E o policial tem que manter a ordem interna e a ordem externa, cara, é muita pressão. Sim. Não é fácil. Tanto é que existe todo um distúrbio aí que acontece e impacta. Então, cara, a minha contribuição hoje, através do livro, palestras, mentorias, é contribuir que as pessoas possam realmente se libertar disso e estabelecer uma ordem interna primeiro. Tem uma frase para fechar, ô Leandro, que eu segui dentro do presídio, que veio até mim. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu foquei no topo da pirâmide primeiro. Sim. Esqueci bens materiais, físicos. Primeiro eu tinha que entender o que é tudo isso, o que acontecia dentro de mim, qual era o meu papel em todo esse processo, se realmente eu nasci para ser vítima, ou eu nasci para ser vilão, ou ficar em cima do muro. E aí, ao compreender isso, fui estudo, formação, eu pude realmente me posicionar. E hoje eu fiz a escolha de contribuir com o meu melhor para que as pessoas possam se libertar das suas prisões. Seja físicas, emocionais, da culpa, do medo, da situação cotidiana e das desculpas. Que é muita vítima, pouco vilão. Exato. E se você é bom em dar desculpa, você não é bom em mais nada. Simplesmente assim. Né? E a vida requer a sua presença, né? Exatamente. Braga, tô aqui. Eu não sei se o Gabrielzão aí tá. Essa pergunta que fez final é o que eu queria saber. Como foi o fechamento, né? Aí fui resgatar. Você viu? Porém, a minha frequência já era outra. E eu não fui mendigar atenção. Detalhe, eu não fui mendigar atenção, mendigar carinho, não. Eu tô comigo, eu tô presente. Eu estou aqui, o que eu posso contribuir? Aceita, não aceita? Tudo bem. É uma opção, né? É opção, mas eu tô indo. E aí, eu tenho certeza que a sua filha não tá vivendo um processo, né? Tá maravilhosa. E que em algum momento isso vai se reconectar, porque você, como você falou, você está se movimentando. Sempre. Então, o retorno ele vai vir de uma forma ou outra. E outra coisa, cara, o amor por ela é incondicional. E não preciso de abraçar, falar que eu te amo, porque ela é real e vibra, né? E isso é um fato. Tem um fato, que é um filme, né? Que acaba sendo uma ficção científica, mas relata muito isso, é o livro da cabana, né? Que virou um filme depois, né? Sim, muito bacana. Então, quando o rapaz, Jack, se eu não me engano, Mike, fala com o espírito lá, e aí ele fala sobre o perdão. E aí ela, eu não perdoo, e na verdade a gente acha que o perdão é nosso, na verdade o perdão é de Deus. Perfeito. Então, e quando a gente fala, quando nós não perdoamos, nós estamos segurando nosso próprio pescoço, né? Apertando nosso próprio pescoço. E o perdoar, na verdade, é você se libertar daquele momento, daquele sentimento. E não o perdão final, porque o perdão final não nos cabe. Né? E outra coisa, eu não preciso do seu perdão para mim continuar a minha vida. Exato. Porque eu já me perdoei. Já se perdoou. Eu tô fluindo. Acabou. É isso. E aí a pessoa, enquanto ela não te perdoa, na verdade ela não está se perdoando. E aí... Tá se privando. E aí entra naquela situação como você colocou aqui, a porta vai ficando cada vez mais estreita. Aí volta o fechamento. Presas e depressivas no passado, ansiosas e preocupadas com o futuro e totalmente distraídas no presente. Olha aí. Uma casa vazia pode ser invadida. E se você não tiver consciência do seu papel, da onde você está, qualquer pessoa vai contar uma história, criar uma narrativa e vai te puxar como marionete para todos os lados. E você não vai ser você. Que fechamento. É sempre a vontade e desejo do outro. E você não é você. Você vai ser só uma marionete, né? Só uma marionete. Vamos fazer um destrava com essa frase? Porque foi sensacional. 1, 2, 3 e... destrava. Mais uma vez, Braga, quero, cara, te agradecer mesmo. Foi um prazer. E vou te dizer assim, que eu quero você não só aqui no Destrava, mas eu vou te levar lá pra minha empresa. Legal. Uma academia. Academia eu gosto de academia. Vou deixar você começar a sua abertura dançando, provocando a galera, entendeu? Legal, hein? E você vai falar um pouquinho do seu conhecimento aí com relação a
energias e tudo mais. Quero muito você lá. Bacana, Tá? cara. Então, já fica aqui o meu compromisso ao vivo. Galera aí da CNM Aqua Fitness, lá de Jundiaí, se prepara porque vocês vão ver esse cara aqui transformando as nossas vidas lá na empresa também. É em Porque movimento. é sobre isso. Muito obrigado. Cara, imagina. Ó, já deixa seu arroba aí pra galera, qual que é o... A arroba no Instagram É, é Braga Ginem Roni. É JYNENHONI. N-I. É, Ginem Roni. eu chamei de Braga, eu nem apresentei como sobrenome, porque eu falei, cara... Eu fiquei tentando decorar. Eu falei, acho que eu vou falar errado. Mas nada melhor do que a persona pra explicar aí. Então, Ginem Roni. Roni. Legal. Que significa misericórdia. Que top, hein? Tem uma Mais razão de ser. top. Porque na minha vida teve uma intervenção superior, e igual eu tô sendo um canal de intervir misericórdia. também na vida das pessoas. Com certeza. E foi da sua mãe, né? Com relação a essa questão do sua Todo o avó, processo. foi total. Galera, então, ó, você que acompanhou esse Destrava, que pra mim foi extremamente especial, foi uma aula. Anota tudo, porque realmente tem vários pontos ali que você pode ressignificar na sua vida e mudar a sua jornada, assim como o Braga fez com a vida dele, tá? Ele ensinou o meio, o início, com um fechamento extremamente sensacional e poderoso, tá? Falamos de efeito causa, de método, de transformação. Então, compartilha com seus amigos, curte o nosso canal e faça com que o bem maior ele seja, de uma certa forma, cada vez mais provocado nas pessoas, tá? No nosso Destrava, ele tem esse objetivo de trazer não só conhecimento, mas trazer conteúdo que possa mudar aí a jornada da vida de muitas pessoas, de trazer também, assim, fazer com que seja uma sociedade melhor, mais disruptiva, que é a palavra, talvez, hoje do momento, né? Que estamos cada vez usando. Então, muito obrigado, Braga, mais uma vez. Muito obrigado você pela audiência. E, ó, vem com a gente e Destrava! Valeu!